trabalhar agora a história da psicanálise no Brasil. Então, de teoria, nós fechamos tudo, toda a parte teórica. Então, nós temos dois temas para discutirmos agora, antes da gente apresentar estudos de caso. É a história da psicanálise no Brasil, para a gente compreender como é que começa a psicanálise no Brasil, por que tem essa briga besta entre psicólogos e psicanalistas, como é que os médicos se inserem, como é que funcionam as escolas psicanalíticas. A gente vai ver isso e a questão legal, para dar esse suporte para vocês. Depois nós vamos ver uma questão chamada ética psicanalítica, para a gente compreender o assunto, o que é ética. Porque pessoal, a ética psicanalítica é igual às éticas de todas as sociedades, todas as profissões. Não. O tema ética psicanalítica tem a ver com a teoria psicanalítica, a gente vai descobrir isso. E aí, por fim, estudos de caso, que é a construção da teoria psicanalítica por meio de estudos de caso. No tema nosso, eu indico um livro aí, é o livro da psicanalista Maria Teresa Saraiva Meloni, que é um livro que fala assim, uma psicanálise possível, né, e é uma dissertação de mestrado, depois vira livro, onde ela começa a contar como é que a psicanálise entra no Brasil. E nós temos momentos históricos da entrada da psicanálise. Quando vocês virem assim, um psicólogo colocando que a psicanálise, o psicólogo tem que ser psicanalista, ele vai ter que explicar uma questão histórica no Brasil. A psicanálise chega no Brasil antes da psicologia. É primeiro? Primeiro chega a psicanálise. Primeiro nós temos um grupo de psiquiatras, né, de alienistas, que precisam trabalhar com uma questão chamada eugenia. O Brasil está num processo de eugenia. O que é o processo de eugenia? O processo de eugenia é o processo de branqueamento. O que se imaginava naquela época na Europa? O Brasil está se liberando da escravidão, acaba a escravidão, e o Brasil não sabe o que fazer agora com a questão racial. Ela está no confronto. Por quê? Porque a crença daquele período é de que a mistura das raças enfraquecia. Então, a figura da mistura do branco com o negro não daria uma raça mais bem definida, mais forte para eles, e enfraquecer. E naquela visão médica daquela época, isso resultava em degeneração. Então havia um grupo de médicos que imaginavam que os problemas mentais eram causados por mistura de raças. É mais ou menos o conceito dos judeus da época de Jesus, de Moisés, que eles queriam só fazer um povo judeu. Não, mas não pelo mesmo motivo. Porque ali era um problema religioso. Sim. No Brasil, o problema era preconceito mesmo. Preconceito racial. Preconceito racial. No momento em que acontece a abolição da escravatura, a mágoa do senhor de engenho, ao invés dele pegar o ex-escravo, que agora é livre, e contratá-lo, ele joga para o meio da rua e chama o europeu para vir trabalhar com ele. Ele faz esse caminho. E aí o que acontece? O escravo, agora que não é mais escravo, ele é pobre, ele é marginalizado, e aí ele começa a adoecer, ele começa a se fragilizar, ele já está inseguro porque ele foi tirado da terra dele, então você tem uma história. Junto disso, o que vai acontecer? Quem vão ser as pessoas que vão enlouquecer, embriagar? Quem vai lotar os hospícios? Eles pegam esse gancho. As pessoas que são pobres. Mas quem são os pobres daquela época? Os nacionalizados. Os negros ou mulatos. Esses são os pobres. Então começa a haver uma confusão. Então qual é a política daquele Estado brasileiro? Eugenia. O que é eugenia? Branqueamento da brasileira. Então o que acontecia? Fazer de tudo para evitar as misturas raciais, no sentido de manutenção de um tipo de raça, e o nome era esse para aquela época, e os médicos têm esse caminho. Então eles começam, nós estamos numa época da medicina, que tem a figura de uma pessoa chamada Lombroso, que já ouviu falar Lombroso. Lombroso traça o perfil estereótipo de pessoas psicóticas, psicopatas, né? Então quem é o perigoso, quem é o marginal? Então ele começa a ter os desenhos, o tipo de crânio, o tipo de queixo. É como se, por exemplo, eu pudesse olhar para alguém e pelo rosto de alguém eu identificava que ele era criminoso. E onde é que o Lombroso vai descobrir isso? Ele vai no presídio e vai ver, aquele é assassino. Aquele é assassino, o que os dois têm em comum? Os dois têm queixo grande, então toda pessoa que tem queixo grande é agressivo. Só que se esquece das raças que estão marginalizadas, e é lógico que você vai chegar no presídio, você vai encontrar mais daquela raça. Só perguntar um negócio que eu ouvi, acho que foi meu pai que falou uma vez, que ele leu, eu não sei, que a pessoa que tiver a orelha, não sei se agora é cortada. Preguiçoso que você está falando? Hã? Ele não é mais preguiçoso que o outro?
Não. Molinho. É cortada ou grudada? Agora, bom, é grudada, não é que não é grudada. Diz que é psicopata, que é uma coisa dessa. Então, o caminho, não sei se o Romeu falava isso, mas esse era um caminho de Lombroso, não sei se ele teorizava desse jeito. Então, assim, como se o meu corpo contasse o meu pensamento. É como se o pedófilo tivesse cara de pedófilo, o agressivo tivesse cara de agressivo. Então, a gente não pode esquecer, essa era a medicina dessa época. Era a medicina higienicista. A eugenia era um processo de higienização. Como é que é genial? Todo mundo que é louco a gente recolhe. Manda tudo. Vocês já assistiram Alienista? Já leram Alienista do Machado de Assis? A pessoa é um médico que começa a internar as pessoas com problema e de repente ele interna a cidade inteira. Solta ele lá de fora. Então ele faz o oposto. Então fica eu preso e solta os loucos. Então, assim, aquela sociedade não sabe o que fazer. Por isso que eu digo que você otimize o coração da loucura. Porque as pessoas que tinham problemas mentais eram, na verdade, eles eram isolados da sociedade. Mas para fazer o quê? Era um depósito. O mundo, e depois o Brasil, passa por uma reforma psiquiátrica. Hoje, se você falar assim, eu quero ser internado por um problema psiquiátrico, não funciona assim. O hospital psiquiátrico te estabiliza só. A pessoa está lá surtando. Ele vai para um hospital de referência. O hospital de referência vai ver se a pessoa tem saúde física. O médico vai fazer. É aí que vai encaminhar para um hospital psiquiátrico que vai estabilizar. Então, talvez fique internado, tomando antidepressivo, tomando Aldol, tal. Uma vez estabilizou, vai para casa. Se não tiver casa, aí vai para um órgão que cuida, e aí o hospital dia. Então nós não temos mais esse manicômio. O manicômio é o manicômio judiciário, a pessoa está presa ali. O que tentou matar o Bolsonaro está no manicômio judiciário. Aí não, ele fica preso porque ele é um perigo à sociedade. E ele está cumprindo uma pena sobre isso. Mas o dia que o médico atestar, não, ele está bom para viver em sociedade, ele é solto. Professor, aquele menino tem esse manicômio judiciário? Não sei, não. Na PL2 será que tem? A aula psiquiátrica? Não tem. Não tem? Então fica tudo junto lá. Tudo junto. Eu não sei como é que funciona. Não sei se o Xangri-Lá tem grupo, assim. Tem o atendimento normal do psiquiatra, mas não tem separação. Todo mundo fica doido junto. Vive da mesma loucura. Na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, acho que Hitler estava querendo organizar essa raça ariana também. Sim, então, esse é um processo de eugenia. Né? Começar a anular, diminuir a outra raça dita inferior. No Brasil, isso vem em termos de medicina. Vocês vão perceber como é que a psicanálise vai entrar nessa briga boba, idiota. Mas agora, o que a gente não pode, é só estou posicionando vocês num contexto médico, psiquiátrico, caótico, medieval. Sabe assim, onde... Como é que você resolve os problemas? Você não resolve. Sabe como é que você resolvia crises de histeria na Europa? Se você imagina no Brasil, uma mulher histérica na época de Freud, como é que ela resolvia as histerias dela? Banho gelado, duchas vaginais, masturbação, feita por um médico, um enfermeiro. Quer dizer, é assim que se resolvia. Então assim, a gente tem que entender como isso chega para o Brasil. Não resolvia. Não resolvia. De fato não, porque isso não era o problema. Porque Freud fez até um filme com base na histeria, do vibrador. Não é isso, não é do Freud. Tem um filme chamado Histeria, uma comédia. Aí, é uma comédia. O vibrador. Mas E não, aí, na verdade, o vibrador existia, era daquele jeito. Isso funcionava na época. Pois é, funcionava no sentido de que a histeria tinha essa carga sexual envolvida. Mas a que preço? Que constrangimento? Como é que essas mulheres conseguiam conviver com isso? Então elas sempre eram vistas como mulheres que estavam sofrendo porque eram solteironas, porque não faziam sexo. Mas isso numa sociedade reprimida, extremamente reprimida. Isso na Europa. Então imagina chegasse isso no Brasil, onde a questão mental era mais complicada. Então, os hospícios, eles eram depósitos, literalmente depósito. Né? Então, os psiquiatras não sabiam o que fazer. Eles não tinham ferramenta. Porque a medicina não dava ferramenta. Então, o que eles começam a buscar? A Anísia da Silveira, que é essa que está na capinha, né? Essa aqui é a Anísia da Silveira. A Anísia da Silveira, ela começa a trocar informações com o Jung. Né? Como é que ela está tratando os pacientes, eles começam a trocar. Só que nesse primeiro momento, a gente não pode perder o seguinte campo. Olha, a psicanálise
psicanálise nesse contexto ela passa a ser apenas ferramenta. Ela não tem outra função. Nós temos psiquiatras que não sabem o que fazer, que estão num contexto de eugenia, e eles começam a perceber que não tem nada, isso não procede, não tem nada a ver, e aí eles começam a buscar uma ferramenta como tratar da loucura. Veja na apostila de vocês aí, o material. Originalmente, uma dissertação de mestrado, outra cuidando. Temas como parentesco, acharam? Temas como parentesco entre psicanálise e eugenia, psicanálise e higiene, os efeitos dessas aproximações da transmissão da psicanálise para as gerações seguintes são trazidos à tona por Meloni, comprometida, que está com o seu lugar de psicanalista. Então ela começa a tratar desse tema. A autora nos escreve, vou mandar esse mestrado para vocês lerem. A autora nos escreve um mito originário da psicanálise do Rio de Janeiro. Nossos primeiros psicanalistas didatas foram os primeiros. Lembra que o Ferenc se colocou que Freud deveria tratar de um grupo de terapeutas, de psicanalistas, e esses psicanalistas deveriam ir para outra cidade para fazer um outro grupo de psicanalistas? E assim se começou a existir a análise didática. Lembra que a gente estudou isso agora, mês passado? Para o Brasil vieram 2 didatas. Detalhe, um alemão e um inglês. Um possível que foi atribuído como se fosse nazista, o outro judeu. Um polonês, na verdade. Então, olha só, os nossos primeiros psicanalistas didatas foram um alemão com supostas ligações com o governo nazista e um judeu polonês. Então, começa por aí a grande bagunça da psicanálise. 2 extremos de pensamentos que começam a se agredir, de alguma forma interferir um com o outro. Só que esses analistas, antes deles virem, nós tínhamos psicanálise no Brasil, em 1930, temos a psicanálise, mas não temos psicanalista. Nós temos médicos, psiquiatras que usam da psicanálise, que seriam hoje os psicoterapeutas, mas eles são médicos, eles não querem ser psicanalistas, eles não se intitulam psicanalistas, eles não fizeram análise didática deles, eles são leitores, eles são pesquisadores. Então, antes da psicanálise surgir como formação de psicanalista, ela surge como uma ferramenta no Brasil. Outra boa provocação trazida no livro refere-se à concessão de bolsa pelo serviço público para a formação de psicanalista no exterior. Então, qual é a saída que o Estado arruma? Vamos mandar os médicos para o exterior para fazer formação. Para eles estudarem lá a psicanálise, voltarem no Brasil para serem psicanalistas. Esse foi um investimento a fundo perdido, pois poucos bolsistas retornavam ao serviço público o investimento feito, que é mais ou menos aquela história: você entra na universidade pública, faz medicina e vai trabalhar no seu próprio consultório, para ganhar dinheiro, você não reverte isso para o serviço público. Então, assim, isso já acontecia naquela época. Esses indícios confirmaram a prática patrimonialista do Estado brasileiro e o direcionamento da psicanálise carioca para o locus privado. Quer dizer, a psicanálise não servia ao bem público, servia às pessoas abastadas só. Em 1914, Freud vai escrever a história do movimento psicanalítico. Nós estudamos esse texto. Nesse texto, Freud começa a dizer assim: precisamos de uma identidade, precisamos de uma associação psicanalítica. Por quê? Porque senão a teoria fica solta, nós precisamos de pessoas que digam isso é psicanálise. Então ele funda a IPA, Associação Psicanalítica Internacional, International Psychoanalytic Association. Então ele monta a IPA com esse objetivo, olha, rememorando fatos considerados por ele cruciais na história da jovem ciência. O pai da psicanálise não se intimida com o caráter subjetivo dessa contribuição, pois segundo ele a psicanálise é uma criação minha. Freud fala isso. Então ele diz, eu fundei a psicanálise, então agora vamos lançar o que é a psicanálise. Isso em 1914, então o mundo está caminhando nisso, mas no Brasil a psicanálise ainda caminha vinculada à medicina. Aí ela tem a primeira fase, que a gente vai chamar fase da difusão no Brasil. O tema psicanálise chega no Brasil, que é da época da Anísio da Silveira. Não houve nenhuma preocupação com a profissionalização autônoma de sua prática.
era mais um recurso auxiliar da psiquiatria para a compreensão, para compreender tanto os desvios dos comportamentos social, como os conteúdos delirantes dos psicopatas. Quer dizer, tanto a psicose, um problema de conduta, né? O ladrão, o assassino, uma pessoa mau caráter, e uma pessoa psicótica ou psicopata, portanto, uma pacote só, era tratado pelos psiquiatras. E o segundo momento, a partir de 1902, olha, 1902, né? Um grupo de jovens médicos se aproxima de Freud com a intenção de aprender, praticar e difundir o conhecimento da psicanálise. A psicologia chega no Brasil, começa no Brasil em 1960, 1950 e pouquinhos. Então, 50 anos antes, a medicina busca a psicanálise. Em 1907, a situação muda subitamente, o interesse e a simpatia da psicanálise aumentam. Freud faz uma avaliação. Estão achando? Está achando? Não tem essa parte? Então, pela psicanálise aumenta. Daqui a pouco eu devo entrar numa parte de vocês. O senhor está na difusão no Brasil? Em segundo momento. A segunda fase de difusão no Brasil. Depois. Como se apresentava a psicanálise? Houve anseio de profissionalizar a psicanálise nessa parte? Não. Tem sim. Houve anseio Anseio de profissionalizar a psicanálise como uma atividade terapêutica autônoma, com a progressiva institucionalização da sociedade, um modelo proposto pela IPA. Então, no primeiro momento, psicanálise só é ferramenta. No segundo momento, agora, né, que vai começar depois de 1907, começa a haver essa busca da psicanálise. Em 1910, Freud vai começar vai ter o processo de formação da IPA, e aí o Brasil começa a entrar nessa possibilidade de ter esse novo caminho. Certo? Vocês têm para compreender a primeira fase? Tem. Então, como é que se apresentava a psicanálise antes da institucionalização? Mas para compreender a primeira fase, retorna-se o psiquiatra Juliano Moreira. Eu tenho a foto dele no IPI de vocês, mas eu vou mandar essa tela para vocês. Juliano Moreira, e é interessante, Juliano Moreira, vou mostrar a foto para vocês, dá só uma olhadinha. É negro? Pois é. Como é que um psiquiatra negro trabalha com eugenia? Entenderam o grande problema que passa a ter? Você tem uma sociedade brasileira onde o negro tem espaço e onde o Estado e a classe dominante diz, olha, a mistura que está trazendo problemas mentais. Não pode ser, não tem lógica. É por isso que eles vão buscar na Que psicanálise. ideologia que é essa que eles construíram, né? Da eugenia? É um pensamento europeu, né? Mistura das raças, né? Dos espanhóis e Nós portugueses. éramos vistos como o país que vai dar errado porque é misturado. Não é no caso do Santos do inteiro. De não misturar. Misturado. Tanto é Sim, que os bairros O negros, tipo de racismo e preconceito americano é totalmente diferente do brasileiro. Tem um livro que faz o Brasil Brasil. Recomendo para vocês lerem. Para entender o que é o preconceito americano e o que é o preconceito brasileiro, para vocês entenderem. É muito diferente. Por isso que a gente assiste o filme não consegue entender, né? Mas até hoje tem essa separação. Eles falam que não, mas até hoje tem os que vivem no Brooklyn que não entra ali, né? Os brancos não As entram. igrejas, né? Igrejas só de igreja, só de branco. Escolas. Até hoje. O negro não participa das Escolas, escolas? né? Não, no Brooklyn geralmente vivem os negros. Os brancos não entram. Dá até morte se entrar. O meu estado lá na Georgia, E tem eles muito negro, rejeitam. né? Essa igreja só de negros, né? Então virou uma coisa assim, quer dizer, Não, até não, hoje. não, visão do Brasil. Então, assim, Ah, só se você assistir aquela série daquele menino lá, todo mundo odeia o Chris. Aquelas vozes lindas. Né? Naquela, mas não continua. Não é Todo Mundo Odeia o Chris, é uma série que retrata um pouco da realidade. e assim, mas assim, nós não conseguimos entender estando aqui, porque é o formato que foi montado lá. Aqui não, aqui existe a política do branqueamento. Essa foi a política. Então, assim, o que é a política do branqueamento? A tentativa de alguma forma, anular o sangue afro, né? Branqueando. Então, essa valorização da própria, né, da cor, do cabelo, do jeito de ser da cultura, isso é recente. Né? É muito recente. Isso é o quê? Foi nos anos 70, quando começa o Jackson's Five, essa influência americana que chega no Brasil, e aí o negro começa a ter no Brasil a identidade dele. Isso em 1970, eu ouvi depois. Começa o Black Power, né? Black Power. Eu sou. Em São Paulo, eu sou. Em São Paulo era interessante que tinha vários. Eu usava, né?
Black Power. Pegava meu cabelo, passava creme, aí havia o escurecimento, não havia o branqueamento. Eu me lembro que na Galeria 20 de Março, aqui em São Paulo, tinha assim, um salão atrás do outro, que ele só trabalhava com Black Power. Negros. Não, com black. Eles sim, permanente. Né? O que é a voz, né? Na nossa tela aqui, você também vai lembrar mais. Você já fez? Por isso que na Bahia tem muita difusão do negro lá, né? É focado isso também, né? A questão lá na Bahia, né? Que a raça preto, dominante, azul. A gente vê a diferença. Olha a classe dominante também. Porque ali ficou mais os escravos, essa parte aí. Mas é negro, né? Negros. Não tem muitos negros, mas é a classe dominante. Quem é a classe que tem dinheiro mesmo? Então, assim, existe uma injustiça social, Claudinha Leite vai te nagar, que diga. Isso. O único negro que destaca é o Carlos Brau. Né? Voltando para cá, Juliano Moreira, então, que é negro, psiquiatra, vai ser a figura do primeiro psicanalista nesse caminho, né, da teoria. Repudiava a ideia de miscigenação como causa de uma hereditariedade nefasta, pondo em primeiro plano a dificuldade de acesso à saúde e à educação da população como um dos principais motivos de adoecimento mental. Percebe? Ele começa a perceber o quê? Começa a dizer o quê? Não tem nada a ver com raça, tem a ver com classe social, com disponibilidade de recursos. Então, esse psiquiatra começa a trazer isso. Ele diz assim, sobre ele, né? Sendo assim, as condições de vida da população eram decisivas para a saúde mental do brasileiro, permitindo até mesmo considerar padrões de anormalidade exclusivos para determinados segmentos culturais. A psiquiatria passa a ter um papel crucial na construção do modelo de uma nação do povo brasileiro. Então, esse é o caminho desse, vamos dizer, patrono da psicanálise no Brasil. Não é psicanalista ainda, mas é um psiquiatra que simpatiza. Então, a Liga Brasileira de Higiene Mental, em 1923, né, com Juliano Moreira, como seu presidente de honra, apoiou-se na eugenia para invadir o domínio social por meio de práticas educativas. Então, assim, ele muda esse conceito de raça e passa a ser conceito de classe social. Mas ele está nessa liga, nesse grupo. Para invadir o domínio social por meio de práticas educativas, sem esquecer o compromisso com a investigação biológica da origem da doença. Com a ajuda da eugenia, a psiquiatria brasileira buscou as condições para atuar entre o campo biológico e social, servindo de articulador entre o meio ambiente e o hereditário. Então ficou sempre essa discussão. Quem é louco? A loucura é genética ou a loucura tem a ver com o contexto no qual a pessoa está posicionada? Então essa discussão que hoje a gente traz só no campo do neurológico, da genética, do cromossômica, ela tinha uma coisa nefasta, cruel, que era a percepção de que uma raça específica teria dado origem na sua mistura ao processo de loucura. Então, assim, não pode caber mais nessa nossa medicina atual. Professor, mas deve ser uma atrocidade contra... Sim, né, é o que acontecia. Pessoal. Aí surge, quer dizer, na verdade, você tem um filme que eu queria que vocês assistissem, A Casa dos Mortos. Terror? Não, documental. Vocês vão ficar chocados, né? A Casa dos Mortos. A Casa dos Mortos é um hospício brasileiro, mostrando assim, as pessoas. É um documentário feito por um interno. Uma pessoa. Aí surge o Franco da Rocha, que você já deve ouvir alguns hospitais psiquiátricos com o nome de Franco da Rocha, que é em São Paulo. Franco da Rocha, que vai fundar um hospital. Eu estou assim, podia colocar a data show para vocês, mas está aqui. Esse é o Franco da Rocha. E aqui está o hospital enorme em São Paulo, onde as pessoas começam a ser tratadas. Aí começa o tratamento. Começa eletrochoque, não há terapia acontecendo, porque não tem essa ferramenta. Quando é que você vai entender isso? Assista Nise, o Coração da Loucura, você vai entender o que é o tratamento. Lobotomia. Lobotomia era perfurar a cabeça do indivíduo, separar uma parte do cérebro, tirar um pedacinho para ver. E aí a pessoa ficava lobotomizada, robotizada. Ela era imprestável. Né? Então esse é o caminho que começa a acontecer naquela psiquiatria. Em 1928, Durval Marcondes, pioneiro incansável e defensor da psicanálise, parte de São Paulo para o Rio para fundar a seção
Regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E quando? Em 1928. Demorou mais de 30 anos ainda para surgir psicologia no Brasil. Então, um médico vai fundar a sociedade, seção regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise, no Hospital Nacional dos Alienados, com o Juliano Moreira, aquele que eu mostrei a foto para vocês agora há pouco, como presidente, e Porto Carreiro como secretário. Então, esses três personagens, né? Juliano Moreira, o Durval Marcondes e o Porto Carreiro são os primeiros médicos que trazem o conhecimento da psicanálise por essa associação. Todos os discípulos do Juliano Moreira fizeram parte dessa sociedade que teve vida curta, cerca de 3 anos, esgotando-se pela inatividade, pela falta de iniciativa de seus membros de seguirem com o Durval Marcondes, que buscava estruturar a formação psicanalítica com o modelo proposto pela IPA. Quem é que tenta encampar a IPA no Brasil? Medicina. É por isso que durante muito tempo, nos Estados Unidos, o psicanalista era um psiquiatra, é um médico. No Brasil, não. Mas começou tentando ser assim. Então, houve esse início. Não era psicólogo. Então, se o psicólogo falar, não, a psicanálise não. Primeiro, por questão histórica, seria um médico. Aí, é por isso que quando eu fui passar para vocês o primeiro módulo, eu apresentei o parecer do Conselho Federal de Medicina, onde ele diz que a medicina não é responsável pela psicanálise, que a psicanálise é autônoma. Por quê? Porque, historicamente, a medicina é que traz a psicanálise no Brasil. A medicina psiquiátrica, né? A psiquiatria, a área psiquiátrica, que é a parte da medicina. O médico que cuida da cabeça é o psiquiatra. Desse momento inaugural, é importante demarcar a primeira entrada da psicanálise no Hospital Nacional de Alienados e a sua proximidade com o ideário da psiquiatria alemã, da higiene e da eugenia. Nós temos aí uma psicanálise, uma psiquiatria alemã que visa fazer esse processo de purificação da raça. O que estava sendo privilegiado na leitura da psicanálise, bem como dos seus modos de uso? Como os leitores psiquiatras se apropriavam dos seus conceitos? Ora, foi tomada como prática terapêutica, ora exclusivamente como área de conhecimento, ora como conjunto de princípios morais ou posição filosófica. Voltamos, não há psicanalistas no Brasil ainda. Estamos em 1928. Temos médicos que usam da psicanálise. Você vai ter um ponto que Hitler também pegou, a questão da raça? Não, Hitler não. Mas o pensamento alemão, sim. O pensamento alemão de eugenia, do preconceito, isso sim, vai invadindo. Mas Hitler não, porque Hitler vai se colocar depois contra a psicanálise e contra a Freud. Vai queimar os livros de Freud. Não, eu digo contra a raça, que ele queria falar a raça pura. Mas nós estamos ainda, a Alemanha ainda não está a Alemanha de Hitler nesse momento, ela está começando a se estruturar. Certo. Ela está nesse caminho. Certo. Nós temos aqui o Durval Marcondes, que é então um psicanalista. Só mostrar para vocês a foto. Hoje fez falta a projeção, né? O Durval Marcondes, eu vou mandar a tela para vocês. Boa noite. E a Underline, né? Foto. Nada? Mas eu vou mandar depois para vocês. Faltou o projeção, né? Você ouviu falar no Mengele? Sim, na Argentina. O Ele processo, ele é um médico, tenta fazer os experimentos com crianças, né? Isso, e ele foi depois exumado para fazer algumas pesquisas, que diz que ele fez vários experimentos que parece que foi contra na época. Uma coisa assim. Mas o processo era de eugenia, né? Era, né? Purificação da raça. Isso. Agora olha só. Quer café? Eugenia? Café. Ah, tá. Eu não. Eu já assustei aqui agora, ele fez o que eu queria fazer. Eu falei, como assim? Voltar no assunto agora no textinho. Ai, Deus. Vai Toma. ficar sarará. Então, no Rio de Janeiro, está misturando agora medicina e psicanálise. Olha só. Obrigada. No Rio de Janeiro, vários dentre os grandes nomes que compunham o estabelecimento psiquiátrico em vias de constituição se interessaram pela nova doutrina. O vínculo prioritário desses personagens era com a medicina. Então nós temos médicos. Não tem isso no texto de vocês, né? A psicanálise ocupava um lugar secundário, com um saber ou uma prática acessória à psiquiatria. Por isso não havia interesse na criação de uma corporação psicanalítica, isto é, sociedade de formação. Se nessa época você falasse, eu quero ser psicanalista, impossível, né? Você tinha que ser médico. E sendo médico, você poderia agregar questões da teoria psicanalítica. Arthur Ramos buscava romper algumas concepções que rotulavam crianças como anormais. Então, nesse contexto, surgem médicos que começam a falar assim, olha,
nós temos que tratar da criança não como um marginal, mas como crianças que possam ter problemas mentais. Então ele começa a fazer isso nas escolas, começa a afetar as relações familiares. Esse é um caminho também dessa medicina. O Porto Carreiro faz o mesmo caminho, o maior de todos os divulgadores da teoria freudiana. Isso, estamos falando de uma pessoa que morreu em 1937. Né? É o único dentre os pioneiros a praticar psicanálise. Ele se intitula primeiro psicanalista. Quem? Júlio Porto Carreiro. Só que ele não fez análise. Ele estuda psicanálise, começa a aplicar o método psicanalítico e diz: eu sou psicanalista. Qual é o mérito dele? O mérito é de ele se identificar como psicanalista. Foi catedrático de medicina legal na Faculdade de Direito. Porto Carreiro, considerado um precursor da psicanálise, vivia com esse novo conhecimento e o ideário da eugenia e da higiene da Liga Mental de Saúde, e aí começava a trabalhar o conceito de sublimação, entre outros, e aí passa a ter o seguinte uso, como se fosse uma terapia ocupacional. Então, você pega uma pessoa que está com problema, você começa a fazer, dá um tipo de alternativa para ele, esse começa a ser o tratamento, gastar a energia. Aí tem alguns conceitos aqui, aí surge o Henrique Roxo. Henrique Roxo morre em 69, ele vai introduzir a doutrina freudiana na Faculdade de Medicina. Então, é em 1911 que a Faculdade de Medicina começa a estudar psicanálise. Catedrático da cadeira psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Vocês estão percebendo? Rio de Janeiro, nós estamos ouvindo São Paulo está apático nisso, São Paulo não tem psiquiatras envolvidos com psicanálise, psicanalistas também não tem. Tá? Manifesta-se absolutamente contrário em relação a alguns pontos fundamentais da teoria psicanalítica, como a etiologia sexual da neurose, a sexualidade infantil e complexo de Édipo. Então, assim, o Henrique Roxo discorda de algumas posturas socráticas, freudianas. Socráticas que se propõe. Fala e trazendo a filosofia. Aí entra o Antônio Austringésilo. Achou? Achei. Colocava as ideias de Freud ao lado da sugestão, da persuasão, da crença religiosa, do hipnotismo e das autossugestões. Quer dizer, ele coloca a teoria psicanalítica não no campo da medicina, mas como um acessório. Né? Mas ele usa. Como eixo estruturante da psicologia, da psiquiatria carioca dessa época, estava a influência recebida de Juliano Moreira. Lembra que era Juliano Moreira? Aquele primeiro que eu mostrei a foto para vocês. Juliano Moreira, que é higienicista, mas com a perspectiva de que o problema é social, e ele gosta da psicanálise, mas ele é um médico. Então ele carregava a tradição organicista da psiquiatria alemã do Emil Kraepelin. Vocês lembram quem é Emil Kraepelin? Emil Kraepelin é um psiquiatra que vai trabalhar com o nome das doenças psiquiátricas. Ele vai fazer um manual. Esse manual, ele é famoso até hoje, que ele faz a divisão das doenças psiquiátricas e você faz a consulta sobre esse material. Eu tenho esse material, posso passar para vocês em PDF. Também defendia o controle moral, influenciado pelo ideário da higiene e da eugenia. Complementando esse painel, vemos a condenação da sexualidade livre, que contribuiria para o surgimento de degenerados. Então, vai dizer assim, olha, a vida sexual livre é que está causando todo esse problema. Nessa primeira fase, não houve interesse em fazer um campo próprio para a psicanálise, ficando esta à mercê da influência da psiquiatria e do projeto Nação. Então, assim, o psicanalista, quem usasse essa técnica, era um médico, num consultório médico, com viés médico, com caminho médico, com os termos médicos, com a nosografia do manual do Kraepelin médico. Então, por isso que quando a gente fala hoje sobre algumas doenças, nós temos no Brasil a herança de trazermos os conceitos médicos para as doenças. Fulano tem toque, tem transtorno obsessivo compulsivo, fulano está com depressão. A gente traz esses nomes da medicina porque nós temos uma história, não só a história freudiana, a história da nossa psicanálise. A essência da contribuição freudiana no sentido de inaugurar um novo campo que operasse com a dimensão inconsciente foi provisoriamente abandonada. Quando vocês assistirem o filme que eu passei para vocês vão perceber a resistência que a Anise enfrenta em tratar das pessoas. Os pacientes são tratados com lobotomia ou com isolamento. Eles colocam ela para trabalhar numa ala psiquiátrica onde as pessoas fazem cocô, pegam cocô, passam na parede. É mais ou menos esse quadro. E ela começa a tratar desses pacientes.
limpá-los, né? As pessoas que eram internadas nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, se não fossem problemáticos, ficariam. Não era mal de Alzheimer? Porque mal de Alzheimer já é uma tendência. Você vai perceber, no caso da Luz da Silveira, que ela trata, essas pessoas se tornam pintores famosos. Sim, é mesmo. Assim, são recuperados, né? Retomando o artigo de Freud da história do movimento psicanalítico, depois dos já citados períodos de isolamento esplêndido e do período de difusão internacional, vemos que ele começa a pensar no estabelecimento do seu sucessor. E ele começa, então, assim, quem é que vai ser o herdeiro da psicanálise? É a história do Jung. Nesse momento, começam as cisões e divisões no interior da psicanálise. A psicanálise na Europa está explodindo. Porque o Freud foi para os Estados Unidos, apresentou a psicanálise nos Estados Unidos, volta para a Europa, Jung faz outras visitas e a psicanálise está dividindo. É nesse momento que o Brasil ainda está, sou ou não sou, psicanálise ou psiquiatria, né? Nesse momento começam as cisões e divisões. Freud sempre argumenta contra desvios da teoria e da técnica. E Jung e Adler, ao não conseguir sustentar a prática da psicanálise segundo a perspectiva do seu criador, são considerados desafetos, já estudamos sobre isso, e, consequentemente, afastados do movimento psicanalítico liderado por Freud. Aí tem um problema. No Brasil, tem um grupo de simpatizantes com o Jung, que é o caso da Lisa. No Brasil, nessa época, qual seria a reação de Freud diante das distorções e acomodações na teoria psicanalítica, tais como a leitura psicanalítica contaminada por ideais higiênicos, eugênicos e a aproximação da psiquiatria biológica? Quer dizer, a nossa psicanálise começou mal, ela começou não sendo psicanálise. Tudo aquilo que estava sendo somado na teoria psicanalítica na Europa não está chegando aqui, porque ela não tem um campo para isso. Ideais higiênicos e eugênicos. Então, se imaginava que as pessoas enlouqueciam por causa da classe social. Falta de ocupação adequada, educação, princípios de higiene. Ou eugênicos, por raça. Mistura das raças. Então, aquela psiquiatria ignora o conteúdo da psicanálise, que diz que não tem nada a ver, que é a questão edipiana, que é a questão do desejo. Né? Tá com frio? Pode desligar. Não, já tá acabando. Mas pode desligar. E aí qualquer coisa abre. É que Homens e seu alto calor. Testosterona. Então, e a psicanálise era contra isso. No Brasil, os psiquiatras que usavam a psicanálise defendiam isso. Mas a psicanálise não defendia. Então, só para a gente entender que essa psiquiatria psicanalítica tem muito para aprender naquele contexto. Ela não está acompanhando. Ficou mais claro? Não. Claro. Vale lembrar que Freud, na constituição do seu saber, fez uma ruptura epistemológica com a psiquiatria. Então, assim, nós estamos com psiquiatras psicanalistas e Freud está dizendo assim, a psicanálise é leiga, ela não precisa da medicina, ela está rompendo com isso. Porque, tipo assim, eles separou, então, desmembrou da psiquiatria, porque ele Na viu que não Europa, era relevância. Na Europa, sim. Tanto é que a filha do Freud não faz medicina. Não, Ana Freud. A Melanie Klein também não faz medicina. O Otto Rank não vai fazer medicina. Os discípulos de Freud vão fazer filosofia, mas não fazem medicina. Só os médicos que vão para a psicanálise que medicina e acabam fazendo alguma coisa na área da psicanálise. Então, os que não são médicos não fazem. Porque Freud fala assim, não precisamos da medicina. São dois campos distintos. Então, as características dessa primeira fase de introdução da psicanálise no Brasil. Doutrina psicanalítica aparentemente tão subversiva, que seduz figuras notáveis, tão bem estabelecidas no campo médico. Então, como a psicanálise é nova, ela seduz um grupo de médicos nesse período. Vinculação desses pioneiros com projetos pedagógicos e higiênicos. Ulisses Pernambucano é outro grande nome da psicanálise, é considerado um dos precursores da psicanálise, foi diretor da Escola Normal de Pernambuco, onde fez importante reforma pedagógica. Então, a psicanálise começa a entrar no campo da educação, mas novamente só como teoria.
O Porto Carreiro a gente já viu, né? Aí tem algumas definições, algumas coisas sobre o Porto Carreiro, e aí surge a Nise da Silveira. Só um pouquinho aqui, voltando no Júlio Porto Carreiro, ele fala de ortopedia moral. Uhum. O que você entende? Não, eu pergunto para você. Ortopedia Ortopedia moral. Mas uma psicanálise como... É higiene, processo é higienicista. Quer dizer, você tem que ter limites morais. E essa era a forma de tratar. Com as proibições. Ah, mas ele era a favor das ideias eugênicas. Sim. Então, os primeiros psicanalistas, os primeiros médicos psicanalistas estão dentro ou do gene da higiene ou da eugenia. Então, a nossa psicanálise ela é aviltada, ela é alterada. Ela não é a psicanálise do Freud pura. É toda alterada. Então, nós temos dentro dessa história da psicanálise, uma psicanálise que não é psicanálise. Ela só é um método de tratamento, mas que não carrega todos os conceitos psicanalíticos. Esse é o primeiro momento, a primeira fase dela. Ficou claro essa ortopedia? Aí surge a clássica Nise da Silveira, né? Lá em Maceió, foi a renomada médica psiquiátrica brasileira, aluna do Jung, filha do professor de matemática, e tem um pouquinho da vida dela que vocês vão poder acompanhar. Tem uma fotozinha aqui, na verdade, depois eu passo para você, é ela com um dos pintores, o que fazia cocô. Depois se torna um grande pintor internacional. Quem assistiu o filme deve lembrar da cena, ele faz o que é pega o cocô dele Ele e tá começa isolado no quarto. Quem é? É um pintor, é o... Tem o nome dele aqui. Ela deu sentido pra merda toda vez. Na verdade, ela trouxe humanização. Mas não, pior é que a frase dela é ela não deu sentido para a merda dele, para aquilo que ele fazia. Sim. Mas a humanização Faz sentido. faz todo sentido, né? Tanto é que a gente vive sonhando com esses detalhes. Quem já sonhou fazendo cocô, cuidando do cocô do outro? Xixi, eu fiz um monte. Eu me lembro de uma pessoa me contando um sonho que tinha placas de cocô. A casa era coberta com placas de cocô. Mas engraçado que uma pessoa que teve fixação na casa anal é super fácil de você compreender. A pessoa chega e fala assim, não tô conseguindo ir no banheiro, não tô conseguindo, não consigo fazer. Fica meses, dias, eu trabalho com gente assim. Aí quando faz, fica assim, meu Deus, eu fiz. Aí demora décadas. Duas pessoas morrem. Demora o quê? Eu trabalho com uma menina que ela, às vezes semanas ela não faz. Nossa. Aí Tem que eu fosse conversa ainda. converso com... Não, Morrem com isso. Controlando? De não fazer. de não conseguir É fazer. secamento, mas também. Mas Mas é fica numa... pode comer fibra. Não, Às é vezes psíquico. mesmo. Esse é problema. Eu vejo assim, no caso dela, que geralmente são assuntos que ela não pode fazer nada. Que não são assuntos dela. Então ela realmente não faz nada. Vocês querem ver uma coisa? Tem gente que viaja, você passa uma semana viajando, não faz uma viagem inteira. Gente, eu já E não passei. pode comer a fibra que for. Não Hoje a vai. gente faz demais. Hoje eu Eu não sou mais assim. assim. Quando eu vou pra praia, até hoje eu tenho. Não, hoje, graças a Deus. No banheiro, não vou pra praia. Ah, eu não gosto de usar pelo Eu já público, fui. assim. Hoje eu tô. O que será? Aí pensar, será que muda, né? Não sei, fico pensando nessas coisas. Sei que não é. É, mas nossa, eu mudei, eu ir pra praia já muda tudo. Meu Deus, não pode. É mesmo. E é um lugar pra relaxar, né? Eu fiquei assim, Depende, né, uma relaxar semana o quê? antes de casar. Quando quer Uma viajar. semana sem conseguir. Ó, tá gravando tudo. Ah, Vai ser assim, a aula mais anal possível. Vocês contando Aí você manda naquela, a gente aqui. A merda do pintor até agora. Não, mas você falou que ele tinha Mas tem fixação. tanta gente sonhando com bosta na vida. Tem. Não, e a pessoa, o paciente do Freud lá, que é o obsessivo, o homem dos ratos. E ele sonha com as fezes que são colocadas no olho dele, né, no olho da pessoa que depois era da Freud, tem todo esse caminho.
psicanálise, como fator de modernização e civilização, logo ultrapassou as fronteiras da academia, observe bem esse detalhe, ultrapassou as fronteiras da academia e da corporação médica. Livros de vulgarização começaram a ser publicados, surgiram colunas sobre o tema em revistas femininas, programas radiofônicos começaram a ir ao ar. Quer dizer, a psicanálise supera o conhecimento só profissional e passa a ser senso comum. As pessoas começam a falar de Freud, começam a falar de sexualidade, começam a falar dessas situações de cocô, de fazer xixi na cama, né, do significado de tudo isso. O que é fazer xixi na cama mesmo para a psicanálise? Vamos ver se eles estão bons. É isso que eu não... Peraí. Ai, meu Deus. É isso aí mesmo. Ai, meu Deus do céu, não saiu. Mas Busca lá. É quentinho, Conforto? é prazeroso, a pessoa faz sozinho. É o gozo, não sei das É isso aí. É um processo de masturbação. Né? Então, para Freud, quando trabalha esse tema, fazer xixi na cama é masturbação. Então, tem que se perguntar por que eu essa sabia que criança tinha está alguma tendo coisa a ver com que isso. buscar ela mesma esse caminho. Né? O processo de masturbação é o mesmo processo acontecendo. Toda essa difusão leiga da psicanálise se dá em meio ao interesse generalizado pela chamada questão sexual. No decorrer dos anos 1930, assiste-se à realização de cursos populares sobre sexologia, das comemorações especiais como o Dia do Sexo, de emissões radiofônicas sobre o sexo e campanhas de educação sexual. Quer dizer, tudo no bojo da psicanálise está trazendo essa abertura. É o período das mulheres queimando sutiã na rua, revolução sexual. Então, tudo isso está acontecendo e a psicanálise está nesse Dia do sexo. pacote. Era feriado? Hoje é o carnaval, né? O não. Tá aqui escrito. Vou botar os Não tem hoje, não tem atualmente dia 7. Não tem. Foi um dia desses. Aí, ó. Você perdeu? Aí, ó. Ou não? Onde você estava? Assistindo o jogo. Devia estar assistindo o jogo. Não pode ser Tava feriado. dançando proibido com o seu time. Você perder de tudo. Nossa. Galera tá comemorando isso aí, eu não saberemos jamais. Difusão. Em termos de mercado editorial, pode-se falar tem no muita bom. gente namorando, não. Dia estabelecido. Eu sei que no Japão tem um dia específico, o dia que eles assim, exaltam o aparelho reprodutor masculino. Eu falo, né? Até uma cidade, templos, né? Tem. Mas tem um dia de festa, Existe eles o comemoram. templo do... Pênis? Sim, É. Lá eles adoram as pessoas isso. cultuam. Cultuam, eles fazem De alguma procissão, forma eles tinha que lembram, ter, eles né? adoram. No Tibete, eu achei interessante, um documentário que eu estava vendo, é que, por exemplo, foi no Tibete? Não é no Tibete, né? Aquela cidade que tem o produto interno Deixa quieto. de felicidade, né? Hashi. Sião. Onde eles falam de conceito de felicidade e tal. Os quartos não têm portas, então uns fazem sexo e ninguém esconde para fazer sexo. Eles têm estátuas de pênis, são desenho pênis no meio da rua, porque é como se fosse um amuleto. Os tótems de pênis, né? Então, quanto maior o pênis, mais forte, né? Na Segunda A Guerra Mundial, identificação do agressor dele. quando os americanos queriam para os japoneses mostrar a superioridade e abalar a moral deles, eles derrubavam camisinhas, né? Junto com os mantimentos tinha as camisinhas. Eram todas camisinhas extra G. O objetivo era intimidar. É engraçado, né? Essa percepção bem primitiva, bem edipiana. Né? A psicanálise trabalha esse tema. Em termos de mercado editorial, pode-se falar num boom sexológico. Em meio às obras de sexólogos de renome, surgem livros sobre Freud, como na coleção Freud ao Alcance de Todos, da editora Calvino. Como editora Calvino lá por cima, coloca o nome de um teólogo francês
para editar livros sobre Freud, ou de autoria do próprio Freud e de seus discípulos. Né? O primeiro livro publicado pela editora José Olímpio em 1932, Conheça-te pela Psicanálise, do psicanalista americano J. Ralph. Na década de 30 são publicados 10 volumes com cerca de 50 títulos de autoria do próprio Freud, e entre conferências, ensaios, artigos e livros. Além destes, muitos títulos de autores brasileiros sobre psicanálise são publicados. Vão entendendo o que está acontecendo. Primeiro, a psicanálise, a primeira fase. A psicanálise está vinculada à psiquiatria. Certo? Primeira fase. Nós estamos caminhando aí de 1902 até 1928. Primeira fase. Como está a psicologia nessa época? Não sei. Não sei onde ela está aí no Brasil, não está. Bom, segunda fase. Estamos aqui em 1930. Psicanálise, senso comum. Popular. Revolução sexual. Nós estamos aqui de 1902 a 1928, nós estamos aqui de 1928 a 1930. Revolução popular? Revolução sexual. Então, essa liberação da sexualidade. Então, nesse contexto, a psicanálise começa a ser domínio público. Freud explica, tudo tem a ver com libido, sabe, essas brincadeiras freudianas já estão acontecendo. Gastão Pereira da Silva, que morreu em 1987, então é um pouco mais recente. Ele morreu com 90 anos. Foi um dos primeiros psicanalistas do Rio de Janeiro, tendo iniciado sua prática em 1930, sem nunca ter feito formação em qualquer das sociedades de psicanálise fundadas posteriormente. Ele se intitula psicanalista. Ele começa a psicanálise a partir dele, da leitura dele. Afirmava ter praticado medicina em Lombo de Burro, no interior, em Lombo de Burro, quer dizer, viajando de cidade em cidade, de fazenda em fazenda, né? Médico itinerante. No interior, antes de interessar-se pela psicanálise no final dos anos 20, com o intuito explícito de tornar a doutrina freudiana acessível ao leitor comum, publicou em 1931 um livro para compreender Freud. Esse primeiro livro do Pereira da Silva, que em 1942 estará na sua 6ª edição, foi publicado às expensas do próprio autor. Os livros seguintes serão publicados por editoras diversas, incluindo a prestigiosa José Olímpio. Dentre os inúmeros títulos de sua autoria, encontramos Lenine e a Psicanálise, Crime e Psicanálise, Neurose do Coração, Educação Sexual da Criança, Psicanálise em 12 lições, Conhece-te pelos Sonhos, O Drama Sexual dos Nossos Filhos, Vícios da Imaginação e O Tabu da Virgindade. São livros dessa época. Além dos livros, Gastão manteve uma intensa atividade na imprensa escrita. Em 1934, criou uma revista carioca, a coluna Psicanálise dos Sonhos, ilustrado por uma fotógrafa de Freud, ilustrado por uma fotografia de Freud. Na revista Vamos Ler, manteve uma coluna intitulada Página das Mães. Posteriormente, colaborou na revista Seleções Sexuais com as seções Confidências. Ainda nos anos 30, manteve durante 3 anos o programa No Mundo dos Sonhos, na Rádio Nacional, na qual, segundo suas palavras, radiofonizava os sonhos enviados pelos ouvintes como se fossem pequeninas histórias, em esquetes interpretadas pelo cast do rádio teatro daquela emissora. Escreveu rádios novelas. Alguém daqui escutou a rádio novela? Você escutou? Faltou um ver aqui hoje. Na nossa época não. Só eu escutei rádio novela e eu Só escutei o rádio que não tá novela. aqui. Vocês não escutaram rádio novela? Eu não vi, você não escutou rádio novela. Cláudio, você tem quantos anos, Cláudio? 47. Fiz semana passada. Eu tinha 5 anos, eu escutava rádio novela. E você tem quantos? 60? 53. 60? Não, 60 tem um amigo. Eu escutava rádio novela. Não fazia o trovão, a chuva, o cavalo, a história. Lembra até hoje uma das histórias que era de um anjo
caído do céu, né? Sabe assim, bem interessante. Esse ficava lá no rádio escutando. E aconteceu tal coisa, igual aquele tem destino, que é a história. Daquele jeito. No Mundo dos Sonhos, na Rádio Nacional, papapá, enviado para os ouvintes, escreveu rádio, novela e ainda criou um curso. Leiam direito aí para não deixar eu ler sozinho. Curso. Psicanálise com correspondência, Jesus. Nessa época, estamos falando de 1930, gente. 1930, curso de psicanálise com correspondência. Aí vem um grupinho se arrepiando tudo que você fala, de passar 2 anos lendo só Freud, discutindo Freud, durante 2 anos, toda semana o pessoal acha que isso é o cúmulo. Aí discute 6 meses de psicanálise na faculdade, acha que é tudo Freud. Então assim, eu falo para vocês o seguinte, o que a gente diz para um psicólogo que olha para a gente e acha que sabe mais de psicanálise do que a gente? Nada. Não tem o que dizer para uma pessoa dessa. Tem que convidar, falar, vamos lá fazer o curso para a gente. Vamos ler Freud, vamos discutir, vamos abrir mão de outras teorias que ele foi abarcando. Ele não vai fazer isso. Como é que foi a pergunta da Cláudia? Como vai a sua agenda? Como vai a sua agenda? Essa é melhor ainda. Como vai a sua agenda? Né? O mercado vai dizer a competência da pessoa. Né? Então pode-se dizer, que a extensa produção de Gastão Pereira da Silva indica a existência, na época, da demanda por uma espécie de autoajuda psicanalítico-sexológica que parecia fazer bastante sucesso. A difusão entre os leigos, portanto, pelo menos no Rio de Janeiro, antecipou em alguns anos a institucionalização da nova prática. Então, não havia uma institucionalização da formação. Aldehyde Koch morreu em 1980. Em São Paulo, olha, agora a gente está mudando de estado. Compreendendo o contexto paulista, o contexto carioca. Agora, olha lá em São Paulo como é que está isso. O movimento de institucionalização surgiu mais cedo, tendo Durval Marcondes sua figura principal. Em dezembro de 1936, a partir do contato estabelecido por Marcondes com a IPA, a jovem psicanalista Aldehyde Koch chegou à cidade de São Paulo com a tarefa de formar o primeiro grupo de psicanalistas oficialmente autorizados em solo brasileiro. Observa só uma coisa. Enquanto o Rio de Janeiro tem um grupo de médicos que estudam psicanálise, que se intitulam psicanalistas, que escrevem sobre psicanálise e nunca fizeram a própria análise, São Paulo importa uma psicanalista e essa psicanalista tem aquela função que a gente estudou no grupo do último encontro, que foi sobre o Ferenczi, que trabalha assim, Freud começa a preparar pessoas para divulgarem a psicanálise, analistas de datas. Essa mulher vem para o Brasil para formar psicanalistas. Só que, olha, ela fica com medo porque que acontece? Na Europa, estão queimando os livros de psicanálise em praça pública. Então ela veio para o Brasil quase que como uma fuga. Koch iniciara em 1929 sua formação no prestigioso Bertine Psychoanalytische Institut, né, em alemão, então o sotaque aqui ficou bem bonito, né? Deixa eu falar, melhor não. Melhor não tentar. Pula essa parte. Mas o Instituto de Psicanálise de Berlim, pronto, ficou mais fácil, né? A mais prestigiosa instituição de formação de psicanálise da época. Entre 34 e 35, entretanto, esse instituto foi arianizado. Sabe o que é isso? Arianizado. Virou nazista, ariano, né? Essa rura. Por decreto do governo nazista. Exatamente, essa limpeza étnica. As obras de Freud e outros analistas judeus foram queimadas em praça pública. Então, Koch foi obrigada a se filiar diretamente à IPA e aos 40 anos, para onde ela vem, recém-autorizada como analista, fugiu da Alemanha com a incumbência de iniciar o treinamento oficial de analistas no Brasil. Então ela vem para o Brasil com esse objetivo, formando o embrião da futura Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo. Então nós temos esse grupo vinculado à IPA, que hoje representa uma elite,
que é caríssimo você fazer esse movimento e que jogou num processo processo histórico, passou a jogar contra a formação da psicanálise leiga, né? E nós temos SB, PSP. Então você vai pegar aqui, SB, PSP, você vai achar a página dele. De psicanálise de São Paulo, que foi reconhecida em 1951 como formadora de psicanalistas. Então ela vem para formar esses analistas e é a primeira sociedade psicanalística que tem no Brasil. Onde? São Paulo. Não é no Rio que os médicos estão lá. É em São Paulo que começa a ter psicanalistas. É importante lembrar que na São Paulo dos anos 20, antes disso, as ideias psicanalíticas circulavam no movimento modernista. O pessoal, de todo aquele movimento que está acontecendo, da Semana de Arte Moderna, tudo que está acontecendo, eles estão vinculados a Freud, pensando em Freud. Aquela abertura da sexual que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil está acontecendo no meio acadêmico, não no meio médico. No Rio de Janeiro, no meio médico. Em São Paulo, não. É no meio dos artistas, da sociedade. As ideias psicanalíticas circulam no movimento modernista. As grandes figuras do movimento, Oswaldo, Mário de Andrade, leram Freud e assimilaram suas ideias em maior ou menor grau. A própria ideia de antropofagia, né? Sabe que o antropofagismo da Semana de Arte Moderna é, né? O homem, que come humano, é esse autodevoramento, esse canibal, né? Essa antropofagia, parece ter se inspirado em um dos grandes clássicos freudianos. Qual? Onde é que tem em Freud antropofagia? Totem Tabu. Exatamente. Então, em Totem Tabu, Freud fala sobre isso. Além dessa difusão, junto às vanguardas artísticas e intelectuais, a nova doutrina estava presente em espaços institucionais não médicos que certamente contribuíram para sua maior aceitação e difusão. Então nós temos aí acontecendo psicanálise entre não médicos. Durval Marcondes funda a Clínica de Orientação Infantil no Serviço de Higiene Mental, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por ele dirigido. Nessa clínica, supervisionava e formava educadoras que aprenderam, professores, né? Que aprenderam a encarar a criança e sua família a partir do ponto de vista psicanalítico. Então nós temos professoras começando a estudar psicanálise. No ano seguinte, a psicanálise foi introduzida como disciplina no curso de Sociologia da Escola Livre de Sociologia e Política, de novo sob a responsabilidade do Durval Marcondes e Aldehyde Koch. Então nós temos aí a disciplina no curso de Sociologia, a psicanálise entrando no viés mais ligado a ciências não médicas. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, ao longo dos anos 40, um pequeno grupo de médicos tentava trazer um psicanalista autorizado para dar início à formação da psicanálise carioca. Entenderam? O Rio de Janeiro, em parte, começa precocemente, só que trava nos médicos. São Paulo, não. São Paulo começa a não médicos. Entre estes estavam Danilo e Maria Zira Perestrello, Alcion Bania e Valfredo Ismael de Oliveira. Né? São os primeiros que vão estudar psicanálise. Após algumas tentativas frustradas, o grupo rumou em direção à Argentina, gente. A Argentina é o foco de psicanálise naquele momento, né? Em busca da formação junto à Sociedade Psicanalítica de Buenos Aires. Somente no final dessa década chegaram 2 psicanalistas. Aí a IPA consegue mandar para dar início à formação do Rio de Janeiro, porque São Paulo já está tranquilo, né? O primeiro a chegar em fevereiro de 1948 foi Mark Burke, membro da Sociedade Psicanalítica Britânica, e segundo em março foi Werner Kemper, membro da Sociedade de Berlim. Então vem alguém pela Sociedade Britânica e alguém pela Sociedade Alemã. 2 anos depois, um desentendimento entre os adeptos, começa a briga de novo. De um e outro analista, formou-se 2 grupos, que da psicanálise do Rio se divide. Era só de médicos. Agora começa em 48 com 2 psicanalistas, aí começa a fazer o que São Paulo já fazia desde 36, né? Começa, os 2 brigam entre eles. Por que brigam? Porque um é judeu, o outro é ariano. Formou 2 grupos dirigidos por Kemper e outro por Burke.
O grupo do analista alemão foi reconhecido em 1955 pela IPA como Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Burke retorna à Inglaterra em meio a boatos sobre sua insanidade mental. Começa a dizer que ele ficou louco, né? Seus seguidores se juntaram aos analistas formados em Buenos Aires. Então, aquele grupo que não é o vinculado à IPA se vinculou ao pessoal que foi para a Argentina. Mas essa decisão foi porque ele não era um puro, né? Ele não era puro. Então, não misturaram os alemães com esses ingleses, com esse grupo que era influenciado pelo inglês. Seus seguidores se juntaram aos analistas, não era por questão teórica. Não. E a figura, como é que se figura a formação do analista? Tem um analista, começa a fazer análise com pessoas, e essas pessoas aprendem tanto na análise didática quanto também nas discussões teóricas, vão se formar o inconsciente e serão também analistas de datas. Que é essa a perspectiva da formação da psicanálise. Ninguém está falando de formação de psicanalistas em academia, não se forma de psicanalista em faculdade. Burke retorna à Inglaterra, seus seguidores se juntaram aos analistas formados em Buenos Aires e ao grupo reconhecido em 1957 como Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então o reconhecimento só acontece 2 anos depois. Quem se beneficiou foi a Argentina, né? Porque lá cresceu muito. Sim, cresceu muito. Forte, ainda é forte. Super forte, só que é lacaniana. A Argentina é forte na lacaniana e fraca nas outras. Tem um viés craniano, mas é mais lacaniano. Foram assim formadas em 2 sociedades psicanalíticas que dominaram a cena da formação do Rio de Janeiro até os anos 70. Então, até os anos 70, formavam-se analistas no Rio de Janeiro com viés médico, né, e não psicologia. Ao contrário da sociedade paulista, que, coerente com os vínculos desde cedo estabelecidos com o meio não médico, admitia candidatos leigos desde sua fundação. As 2 sociedades cariocas foram monopolizadas por psiquiatras, que é exemplo das sociedades americanas, o caminho dos Estados Unidos é essa psicanálise psiquiátrica, exigiam de seus candidatos a posse de um diploma em medicina. Perceberam a bagunça que começa a se instalar? No Rio de Janeiro, para ser psicanalista, tem que ser médico. Em São Paulo, para ser psicanalista, não, tem que participar da sociedade psicanalítica. Então é melhor se formar em São Paulo. É em São Paulo. Isso, agora você se formou em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Você não é aceito naquela sociedade. Começa a perseguição, não é validado por eles. Vai ser a Operação Caças Bruxas. Ah, eu tenho um professor, peguei professor no mestrado, esqueci o nome dele, eu tenho um branco agora. Mas o professor da Rio, mas aí a polícia simplesmente bate no consultório dele, ele com o paciente, ele sai algemado por exercício ilegal de medicina. Quem levou a polícia lá? O Conselho Regional de Psicologia, alegando que ele se passava por médico. Não é de medicina, é de psicologia. De psicologia. Que levou, mas alegando que ele se passava por médico. Ele ganhou o processo, aí ele brinca, essa é uma das frases dele. Ele diz assim, ele mostra o consultório dele ali numa área nobre do Rio de Janeiro e fala assim, quem comprou isso aqui para mim foi o Conselho de Psicologia, a indenização que tiveram que fazer. Porque o ato que eles estavam fazendo, pegou o quê? Pegou um juiz desinformado, aí está cheio de juízes desinformados, que ainda pega uma legislação antiga. Pra vocês terem ideia, a legislação brasileira diz que para ser psicanalista, a IPA tem que legitimar. Como é que uma sociedade internacional legitima um profissional brasileiro? Não pode acontecer isso. É ilegal. Então você tem que interpretar essa lei, na época que ela foi escrita. E tem juízes que ainda pega essa lei. Quer dizer, nesse sentido, só as sociedades mais ortodoxas possíveis, vinculadas à IPA, que teriam essa credencial. E isso não é psicanálise. Como se pode perceber, a calorosa recepção da psicanálise pelo establishment médico carioca não foi sem consequência. Esse vínculo privilegiado com a psiquiatria será marcado no movimento carioca. Entretanto, a abertura aos não médicos conferiu ao movimento paulista e à sociedade lá fundada um alto grau de estabilidade e relativa tranquilidade quando comparado aos seus congêneres cariocas. No Rio, como vimos, desde logo, armou-se uma dissidência, 2 sociedades não formadas no lugar de uma.
Além desse começo já turbulento, em 53 foi fundado o Instituto Dissidente, vinculado à linha culturalista norte-americana dissidente da Sociedade Oficial, o Instituto de Medicina Psicológica, IMP, em 68. Aí começa o viés psicologia. A partir daí começa um novo problema, né? Katrin Kemper, que é a esposa do Werner, que saiu do Rio de Janeiro e voltou dizendo que ele tinha ficado louco, no ano seguinte, com alguns de seus analisandos, fundou o Círculo Psicanalítico da Guanabara, mais tarde, Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. O círculo iniciou em 72 sua primeira turma para a formação em psicanálise, também aberta para leigos. Agora, o Rio de Janeiro, em 72, é que ela começa a formar leigos, por causa dessa influência. Em 71, um grupo de psicólogos que estudavam e faziam supervisão com analistas da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, fundou a Sociedade de Psicologia Clínica, que oferecia formação exclusiva para quem? Pronto, começou a bagunça de novo. Vocês achavam que tinha bagunça, que era só para médico? Agora começou uma sociedade que é só para psicólogo. Entenderam? Em 71 eles começam a fazer essa bagunça no Rio de Janeiro, não foram em outros estados. A esse momento, esse é o momento de maior obscurantismo da ditadura militar, que havia se instalado em 64. A censura, a repressão, a tortura de presos políticos chegaram ao seu auge. Então, nós estamos aí, sim, naquele contexto todo do processo militar, né? Nesse mesmo tempo, o que está acontecendo com a psicanálise? Olha, a psicanalista sofre nessa situação. Por quê? Imagina, por exemplo, se eu fosse o analista do Lula. Vamos brincar desse jeito, né? O Lula faz análise, vem para análise, e agora o Bolsonaro está numa ditadura. Não estou defendendo ninguém, estou só brincando, é uma comédia, né? E aí o Bolsonaro quer descobrir o que o Lula está planejando sobre o Fórum de São Paulo. E tinha o Orlando lá, e aí o Orlando, analista do Lula, vai ter que contar. Entenderam? O problema dos analistas. Então, a psicanálise sofre muito com isso. Por quê? Porque o psicanalista é visado e as pessoas passam a ter medo de falar com o psicanalista também. Na Argentina aconteceu isso, os psicanalistas argentinos fugiram. Para onde? No Brasil. Então, no Brasil, começa a haver uma formação. Tudo fugindo para cá. Mas mesmo sendo intimado... Vai fugir de novo, né? Diz o Bolsonaro que foge de novo. Mesmo que esse cara sendo intimado, ele pode optar por não falar, né? De acordo com a ética psicanalítica, não é? Pode optar por não falar. Agora, dentro de uma ditadura, uma opressão, como é que você faz? Como é que você faz? Por exemplo, você pode não falar, aí a polícia bate todo dia no seu consultório para fazer uma investigação, seus pacientes não vão ter mais. Mas hoje em dia é validado, por exemplo. Assim, sim. Pode optar por falar ou não falar. Não, porque na verdade, assim, quando existe vida em jogo, crime, o juiz pode te obrigar a falar e você fala em sigilo. Você faz isso psicólogo, você faz um relatório e entrega aquelas informações com parecer para o juiz. Se vazar, o juiz está responsável, não é você. Então você fez seu papel como cidadão. Agora, como você está lidando com o segredo de pessoas, você pode ir muito bem, não estou sabendo disso. A única coisa é que o psicólogo, não o psicanalista, o psicólogo é obrigado a manter registros de atendimento até 5 anos. Então, o que a gente orienta? Essa orientação, não é obrigação. A orientação é que você guarde informações do seu paciente por 5 anos. O juiz pode te pedir, e por analogia, e porque boa parte dos juízes nem sabe o que é psicanálise, não sabe diferenciar psicanálise e psicologia, pode te exigir, você não tem uma dor de cabeça, você vai ter as informações por 5 anos. Então, é uma orientação que a gente passa. Ao mesmo tempo, a psicanálise, que como vimos já tinha se difundido desde pelo menos os anos 30, conquistou definitivamente os corações e mentes das camadas médias letradas dos grandes centros urbanos. Então, o Rio está na bagunça toda. Em 1970, a elite intelectual busca a psicanálise como forma de tratamento. Como entender essa convivência até certo ponto pacífica entre o obscurantismo político e busca de liberação interior? Então, assim, a psicanálise do Brasil, mesmo na ditadura, subsistiu. Isso é suspeita de um psicanalista, né, que teria passado informações. A resposta mais fácil tem sido explicar a volta sobre si mesmo pelo fechamento político.
Isso é, a repressão política, impedindo uma preocupação com o que estava lá fora, na sociedade, obrigou as pessoas a se preocuparem exclusivamente com o que estava dentro, com a sua vida interior, sua psicologia. No Brasil, a psicanálise não sofreu. Então as pessoas continuaram no consultório, elaborando a sua vida sexual e seus problemas. Por quê? Porque não havia uma discussão do político. Entenderam o caminho? A repressão teve como um dos seus efeitos uma despolitização no sentido tradicional do termo. Quer dizer, a psicanálise no Brasil não é politizada. Na época de 1970, porém, já era possível falar de um outro tipo de politização, vinculada a um movimento contracultural que então florescia nos países desenvolvidos do Ocidente. Essas questões menores produziam uma crítica contundente à chamada moral burguesa, visando muito mais aos costumes, aos comportamentos cotidianos, aos modos de pensar e sentir, do que a grande e abstrata luta capital versus trabalho. Hoje a gente está vendo um grupo de psicanalistas falando de política. Isso é uma contracultura. Isso é também um desserviço, de certa forma. Não é papel do analista entrar nessa seara. Porque eu tenho pacientes que são petistas e eu tenho que respeitá-los. E eu tenho pacientes que são bolsonaristas e eu tenho que respeitá-los. E a minha posição política não tem que interferir, como a minha posição religiosa não tem que interferir. Eu tenho que respeitar os dois lados. Então eu entendo que quando o psicanalista fica tomando partido de esquerda ou de direita, ele está entrando no campo dele. O Christian Dunker fez umas falas assim, contra Bolsonaro fascista, não sei o quê. Eu acho que ele entrou em campo que não precisava falar sobre isso. Né? Aí entrou numa briga besta contra o Olavo de Carvalho. A gente não pensa nisso, mas vamos supor, os seus próprios pacientes que veem uma coisa dele, não quer, não vai ter. Você começa a perder. A gente não pensa muito nisso. E ela tem que ser compreendida na singularidade dela. Então a psicanálise não tem esse caminho. Você não pode ser formador de opinião ideológica. Você tem que ser aquele que vai escutar, respeitar e entender. Eu tenho pacientes que são bolsonaristas e dão conta de falar bem do Bolsonaro e mal do Lula aqui comigo. Eu tenho pacientes que são lulistas e dão conta de falar mal do Bolsonaro. Não fala mal, não sei o que. Você vai escutar, né? Tem que ser neutro, né? Tem que ser neutro, Até porque o cara lá nem sabe que existe. Mas na terapia tem relevância falar sobre política nessa Só se for relevante para o paciente. Se não for, não faz sentido você comentar. Não faz sentido. Né? Isso não significa que eu não tenha minha opinião, que eu não seja um ser inteligente que pensa. Quando votei, tive minha postura. Mas é muito importante eu me colocar na minha insignificância. Né? Primeiro, eu não sou político. Eu não sou cientista político. Eu tenho uma visão de senso comum, uma visão crítica. Né? Se eu votei em A ou B, eu votei com uma opinião crítica, que também pode ser tendenciosa. E até porque acho que a pessoa, quando vai atender, por que ela se ofende tanto? Teria que entender isso, né? Sim. Por que o outro falar de algo que é diferente que eu penso me ofende tanto? Exato. Ou seja, será que a análise dele está boa ou não está? Exatamente. A gente vê assim, um grupo de psicanalistas que são tendenciosos para ideologias políticas e ideologias de sexualidade. Eu vejo psicanalistas homossexuais que tratam como se precisasse defender a homossexualidade. E eu vejo psicanalistas que são héteros que acham que precisam defender a heterossexualidade. O paciente tem que ser ouvido. Não cabe. O homem não fosse ser político. Exato. Precisasse ser político. Essas questões menores produziam uma crítica contundente. Acho que a gente vai conseguir praticamente fechar. Tem qual página já de vocês? 9, quase que a gente fecha. As questões menores produziam uma crítica contundente, a chamada moral burguesa, visando muito mais aos costumes, aos comportamentos cotidianos, aos modos de pensar e sentir, do que a grande abstrata luta capital versus trabalho. Eu já tinha lido isso com você. Né? Então, na esteira da expansão psicanalítica, a expansão enquanto terapia, enquanto profissão, enquanto modo de compreensão do ser humano, surgiu e se expandiu uma nova especialidade, a psicologia. A psicologia é ciência. Então, aquilo que o Elomir está perguntando na questão da fala da Rosmer sobre a psicanálise, uma fraude, né? A psicologia tem que se preocupar com cientificidade, porque ela é bacharelada, é um estudo científico, ela é acadêmica. E ela estuda a psicanálise como uma teoria.
Então o psicólogo é extremamente importante para a sociedade. Ele precisa entender essa importância e abrir mão dessa briguinha besta, idiota, de achar que ele tem que ser o único psicanalista. Ele é um cientista do comportamento. Ele trabalha com isso. Mas Então, parece que é como se fosse um confronto para eles, né? Não sei, como se fosse alguém invadindo o espaço deles, Isso. tomando assim. Mas é por um É uma desconhecimento da coisa história. assim. Um desconhecimento. É por isso que eu falei, quando vocês Veio como veem uma isso, ameaça. se você Mas achar que a essa pessoa... casa, nesse caso, a raça pura são eles, pra eles, né? Eu brincava, eu tinha uns colegas que faziam supervisão comigo, da psicologia, porque eu sou professor de psicologia, né? Com credenciamento do MEF e tal. E aí eu brincava, fazia a supervisão deles, e aí eles iam tirar, tinha se formado, eu pegava o CRP, eu falei assim, agora o espírito da psicologia vai baixar em você, e a partir de amanhã você vai conseguir entender tudo de psicologia, porque até hoje você não pode entender. Né? Assim, gente, é muito irracional essa compreensão de que um diploma valida seus atos. É uma validação legal. Né? Mas assim, eu passei por situações estranhas, eu contei já para vocês, de assistir aula na minha especialização, e a psicóloga não poder falar de um assunto que eu dava aula, porque eu não era psicólogo, não tinha CRP. Ridículo, eu olhava para eu vou sair da sala, você poder ensinar os seus colegas aquilo que eu ensino para eles na formação. É ridículo, você passa com raiva, né? E é um inimigo o tempo todo. Além de se psicanalizar, a psicologia também conheceu uma expansão sem precedentes. Em 74, quando entrou em funcionamento o Conselho Federal de Psicologia, quando é que começa o Conselho Federal de Psicologia? 74. A psicanálise já estava há quantos anos no Brasil? A psicanálise começou em 1902 no Brasil, com os médicos. Nós temos o reconhecimento da primeira Associação Psicanalítica do Brasil em 1951, depois de 55. São Paulo já está desde 1936. Em 74 tem o primeiro Conselho Federal de Psicologia. Havia 865 profissionais inscritos. Em 75 esse número subiu para 4.950. No ano seguinte chegou a 6.890 pessoas que agora estavam trabalhando com isso. Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Já estourou o horário. Eu acho que no próximo encontro nosso dá para fechar isso aqui, eu trazer a questão da legalização da psicanálise para vocês, essa discussão também, que é outra discussão do sexo dos anjos, que as pessoas acham que a psicanálise não é regulamentada porque o Conselho de Psicologia é contra. Não, quem é contra a regulamentação são os psicanalistas. Nós, psicanalistas, acabamos nos opondo a essa regulamentação. E aí tem um grupo religioso que é a favor. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então eu acho que no próximo eu trago um texto, fica pouca leitura, fica mais discussão. A gente fecha e eu já trago material sobre ética psicanalítica também. Então, 2 assuntos que eu vou trazer para vocês. Aí nós estamos caminhando para um desfecho. Para a gente entrar ética psicanalítica, estudos de caso, porque agora em novembro vocês têm que começar a trazer discussões de estudos de caso, que é o preparo da apresentação de vocês. Eu fiz um, mas não sei se está certo. Você vai trazer para a gente discutir. Não. Sim. Nossa, como é que a gente Certo, gente? Você vai ensinar a gente a fazer? Sim. Ah, tá. Passa para